Raciocínio lógico. Observe a sequência abaixo. 1, 3 sobre 2, 2 sobre 3, 5 sobre 4, 4 sobre 5, 7 sobre 6, 6 sobre 7, 9 sobre 8. O produto entre o oitavo, 17º e 27º termos da sequência será um número que letra A, é maior que 4 e menor que 5. Letra B, é maior que 4,4 e menor que 5,5. Letra C, é maior que 3 e menor que 4. Letra D, é maior que 0 e menor que 0,5. Ou letra E, é maior que 1 e menor que o número 2. Muito bem, pessoal. Entendo o motivo de muitos errarem essa questão vendo esse vídeo até o final sem pular, tudo bem? Você que está chegando aí agora, galera, não esquece de deixar o seu like para fortalecer aqui o nosso trabalho e para esse vídeo também ser divulgado para outras pessoas que precisam ter acesso a conteúdos como esse, precisam aprender esse tipo de conteúdo. Tá bom, pessoal? Não deixe de se inscrever no canal. Você se inscrevendo no canal, você vai receber vídeos todos os dias de matemática, tá bom? Das áreas mais distintas da matemática. Raciocínio lógico, porcentagem, regra de 3 simples e composta, matemática básica, avançada, tudo que diz respeito à matemática, matemática financeira, grandezas diretas inversamente proporcionais e muito mais, tá bom, pessoal? Então não deixe de se inscrever, porque você se inscrevendo, você vai estar sendo sempre notificado e vai estar atualizado dos vídeos que estão chegando novos aqui no canal. Bom, galera, sejam bem-vindos ao canal Matemática para Geral, onde aqui nós acreditamos que o conhecimento ele é eterno e deve ser passado de geração para geração. Então vamos lá, pessoal, o que a gente pode estar observando aqui nessa sequência, né? Se nós olharmos aqui, principalmente o denominador, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos dois termos para fazer. Um que vai demandar menos tempo e um que vai demandar mais tempo. Eu vou mostrar os dois para vocês, pessoal, porque muitas vezes na prova a gente se esquece de estar fazendo de uma maneira. Então, você tendo duas maneiras de estar fazendo, eu acho que facilita um pouco, tá? Aí você escolhe a maneira que vocês acharem melhor, tá bom? Aí a gente tem ali, né? Já tem uma sequência que termina com 9 oitavos, né? Então, prosseguindo, pessoal, se a gente está vendo que os denominadores estão sempre aumentando, então a gente vai continuar aqui até o 27º termo. A gente está no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, está no oitavo. Então, nono, décimo, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º e 27º. Perfeito, pessoal? São 27 termos, né? Então, o que nós temos aqui, O denominador aqui é 8? Né? Então, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Vamos agora analisar, pessoal, os numeradores, tá bom? O que dá para perceber aqui, pessoal? Se a gente começar aqui, por esses números pares aqui, a gente percebe que, dor, né? 4, ser, né? Então, depois qual seria? 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Muito bem, agora nós vamos verificar, pessoal, termos que são ímpares, né? 9, né? A gente vê aqui que tá de 2 em 2 também, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21... 22, 23, 24, 25, 26, 27. Então, pessoal, aqui é o oitavo termo, né? Nono, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º. O que ele pede aqui, O produto entre o oitavo termo. Quem é o oitavo termo? 9 sobre 8. Pelo 17º termo, 16
sobre 17. Depois, pelo 27º, 26 sobre 27. Muito bem, agora a gente pode fazer uma conta aqui, pessoal, simplificando. Esse 9 aqui, ó, e o 27. 9 dá por 9, né, que vai dar 1. Por 9, e o 27 também dá para dividir por 9. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 3. Qual outra simplificação aqui que a gente pode estar fazendo? 16 e 8. 8 por 8, né? Vai dar 1, ou seja, a gente pega o 18 por 8. Vai dar 1. 16 por 8 vai dar 2. Então, como é que ficou nossa conta aqui, pessoal? Ó, 1 sobre 1, que multiplica 2 sobre 17, que multiplica 26 sobre 3. 26 vezes 2 vezes 1 vai dar 52, né? 17, 34, 44, vai dar 51. 51. Então, 52 dividido por 51, então vezes 51, dá 51, diminui aqui, vai dar 1, aqui vai dar 0. 1 dá para dividir? Não, se bateu 0 e uma vírgula. 10 não dá para, 10 por 51 dá? Não. Então vai ser mais um 0, 100. E um 0 aqui, dividido por 51. A gente pode encerrar até a conta por aqui. Então, 52 sobre 51, pessoal, vai dar aproximadamente 1,01 e algumas casas decimais. Então, vamos lá. A é maior que 4 e menor que 5? Não, não é essa a questão, né? É 1. B, item B, é maior que 4,4 e menor que 5,5? Não, não é maior que 4,4. É maior que 3 e menor que 4? Não. É maior que 0? É maior que 0. E menor que... Não, mas não é menor que 0,5. É maior que 1 e menor que 2. Então, a alternativa correta, pessoal, a letra E. 1,01 é um número que é maior que 1 e menor que 2. Como prometido antes, pessoal, vou estar mostrando uma outra maneira de estar resolvendo isso aqui também, tá bom? Sem ter que fazer essa conta toda aqui. Só um momento. Então vamos lá, pessoal. Conforme prometido, voltando aqui para explicar uma outra maneira de estar resolvendo essa questão, né? Se nós formos observar essa sequência aqui, nós percebemos que cada denominador, com exceção do 1, é claro, ele vai aumentando de 1 em 1 cada termo. Por exemplo, aqui, ó, 2. Depois aumenta para 3, para 4, para 5, para 6, para 7 e para 8. E a gente percebe que o oitavo termo é 8, porque ele vai aumentando de 1 em 1. Se o oitavo termo é 8, a gente já sabe que ele aumenta cada termo mais uma unidade, então o 17º termo, pessoal, só vai poder ser 17 e o 27º termo, 27. Né? Dito isto, a gente pode pegar aqui, ó, 8 que multiplica 17, que multiplica 27. Um outro ponto importante que nós temos que analisar é o numerador de cada questão, com exceção também desse número 1 aqui, ó, tirando o número 1. Os numeradores de termos ímpares, com exceção do primeiro. O que acontece com os numeradores de termos ímpares, pessoal? Os numeradores de termos ímpares, eles são maiores que os denominadores uma unidade. Ó. Tá vendo aqui, ó, 5 quartos. Então, ó, esse numerador aqui de termo ímpar, por exemplo, ele é maior que uma unidade que o denominador. Então, por isso que aqui é 9. E os denominadores ímpares, o que ocorre com eles? Eles têm os numeradores uma unidade menor. Então, o 17 aqui ele não é ímpar, o numerador é uma unidade menor, 16. O 27 não é ímpar, o numerador é uma unidade menor, 26. Então, não precisaria estar fazendo aquela conta toda grande, se a gente analisasse dessa forma. Aqui é a mesma coisa, a gente simplificou, né, para ficar mais fácil de resolver a conta. Achou 52 por 51, vai dar aproximadamente 1,01, né? E a gente tem que a resposta correta, que é a letra E. É maior que 1 e menor que 2, tá bom, pessoal? Muito obrigado por vocês terem chegado até aqui no final da questão. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like, tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Forte abraço a todos, tá bom? Fique com Deus e tamo junto, pessoal. A caminhada é longa aí nos estudos, mas nós vamos vencer juntos. Forte abraço.